E aí, galera, como vai? Projeto de vida, semana 2, PET 5. Depois de uma semana de folga, dando sequência aos estudos. Espero que quem já estava com todo dia tenha aproveitado essa semana para descansar bastante, porque agora nós vamos, dar sequência nessa reta final. Falta pouco agora para a gente encerrar essas 800 horas de carga horária. E para quem estava atrasado, espero que tenha aproveitado a semana para colocar o máximo que pôde em dia. Parabéns para quem conseguiu colocar tudo em dia. Para quem ainda não conseguiu colocar tudo, já deu para adiantar bastante, né? Já ficou menos, o atraso ficou menorzinho, certo? E o tema dessa semana do Projeto de Vida, que vocês sabem que eu gosto muito, eu acho muito legal, porque ele é uma terapia e eu o uso verdadeiramente, eu uso para poder me autoconhecer, para fazer minhas reflexões. Espero que vocês tirem o máximo de proveito, porque vale a pena, é muito legal. E o tema dessa semana é solidariedade, mas ele vai mais além, né? Ele vai aprofundar esse termo solidariedade. Porque a gente já cresce ouvindo falar dessa palavra solidariedade, tanto que uma das formas de se mostrar solidário está aqui, né? Eu já tinha falado para vocês do Outubro Rosa, que durante todo esse mês de outubro nós estaríamos vestidos sempre de camisa na cor rosa, por causa da importância de se conscientizar que é preciso combater, né, o câncer de mama. Então, prevenir ainda é o melhor remédio. Então, isso aqui é uma forma de solidariedade, uma forma de contribuir, de se solidarizar com aqueles que já foram vítimas, que estão sendo vítimas dessa doença, e de solidarizar de um modo geral com a sociedade, de que é importante conhecer, porque conhecendo você se previne, prevenindo você pode não evitar o problema, mas pelo menos deixá-lo bem menor do que ele pode se tornar, tá certo? Então ele começa na página 164 falando sobre o que é solidariedade, os diversos tipos de solidariedade, como é importante ser solidário, né? Principalmente nos momentos mais difíceis. Aí entra também a questão da empatia. Solidariedade e empatia são palavras que elas andam de mãos dadas, porque a empatia é você se colocar na mão não, mas se colocar no lugar do outro, né? Você se imaginar que você também é vulnerável e que pode estar passando, que poderá vir passar por aquele problema e que muitas vezes você já até passou. Então você é capaz de entender o sofrimento, a angústia, a dor, né? A questão emocional, como que fica abalada, como que fica transtornada. Então tudo isso é uma questão de solidariedade. Ter empatia é é ser solidário. A partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, mesmo que eu nunca tenha vivido aquele problema, mas eu imagino que eu posso um dia também passar por ele. Ninguém está livre de nada, ninguém tem certificado de que não vai ficar doente, não vai morrer, não vai sofrer por essa ou aquela razão. A natureza não nos deu esse certificado, né? Então nós temos que ter essa empatia, e é uma forma de solidariedade. E aí vem a primeira pergunta. Essas perguntinhas são diretamente ligadas a o que você acha, o que você pensa sobre o assunto, tá certo? Então a primeira atividade diz o seguinte: como você está lidando com a situação de distanciamento e isolamento social? Então, em março deste ano, nós passamos a conviver com um problema
que há muito, muito tempo a humanidade não convivia, que era com uma pandemia. Muito tempo. A última grande pandemia foi no início do século XX, ou seja, 100 anos atrás, onde nós tínhamos um mundo, pelo menos em termos de tecnologia, muito diferente do que nós temos hoje. Então, depois disso, nós tivemos algumas epidemias isoladas, sérias, mas nada que gerasse tanto transtorno, tanto cuidado como uma pandemia causa. Então, a pergunta é clara: como que você está lidando? Porque você que é jovem, né? Você está falando para um público jovem, pessoal que está naquela fase de querer festar, de querer sair todo final de semana, viajar feriado prolongado, de paquerar, de se divertir. E claro que nem todos são assim, a gente fala uma regra geral, mas tem gente que é mais reservado, que gosta mais de curtir, ficar em casa, né? Não é tão baladeiro, mas tem os baladeiros, né? Os namoradeiros, os ficantes, os crushes que eu tenho que encontrar e a própria idade, né? O próprio grupo que eu frequento acaba sendo uma forma de cobrança, enfim. Aí você que está acostumado a ter uma vida, né, livre, ir aonde quiser, sem precisar usar máscaras, sem precisar ficar desinfetando a mão com álcool gel e tirando roupa e lavando sapato e todo esse transtorno diário. Aí você tem que ficar quietinho em casa, tá tudo fechado, né? As coisas começaram a reabrir agora de pouco, mas com todos os cuidados necessários. Enfim, como que você está lidando com essa situação? Tem muita gente que ficou doente, porque estava acostumado com um tipo de vida mais livre, mais solta, mais baladeira, e teve que interromper bruscamente. Então, isso mexe com a rotina, e ao mexer com a rotina, automaticamente mexe com o nosso emocional. Então, como que você lidou com esse isolamento? Agora, o que tem a ver esse isolamento com a solidariedade? Aí que tá. A solidariedade faz parte desse processo de isolamento, melhor dizendo, faz parte desse processo de solidariedade. Ao me isolar, eu estou não só me protegendo contra a doença, mas também eu estou evitando que eu possa transmitir para outras pessoas. Então, é uma via única, mas com duas funções muito importantes, de proteção individual e coletiva. Então, a partir do momento que eu penso que eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que sair na rua com máscara, eu estou sendo solidário. Eu estou me protegendo, mas eu estou protegendo a outros também, principalmente os mais frágeis, aqueles que eu sei que teriam muito mais dificuldade e até não conseguiriam se recuperar se fossem contaminados pelo vírus. Aí logo em seguida vem mais um textinho, né, falando da questão da doença, do Covid, de como é importante você pensar no outro. Aí vem a questão da empatia, que eu falei no começo da nossa teleaula. E aí vem a pergunta número 2. Você já foi solidário com alguém? Comente sobre isso. Então, você já ajudou alguém? Você já foi solidário? Além dessa parte, desse momento da Covid, que todos nós, né, querendo ou não, obrigatoriamente, temos que ser solidários, mas tirando a questão da pandemia, em outros momentos, em outras oportunidades da sua vida, você já teve a oportunidade de ser solidário e foi? Se você vai escrever então, sim, não, e cite o caso. Cite o que aconteceu, é claro que você não vai falar nomes, não vai citar nomes de pessoas, mas cite o que aconteceu, cite o que você fez, que foi um gesto de solidariedade pela qual você se orgulha muito. Tem aquele ditado que diz, né? O que a direita faz,
a esquerda não precisa ficar sabendo. E você deve seguir muito à risca isso, né? Porque senão solidariedade, generosidade acaba virando exibicionismo. Por mais que você não tenha essa intenção, mas é isso que passa para quem está do lado de fora. Mas aqui você vai comentar, olha, eu tive a oportunidade de ajudar alguém, de fazer isso, um favor, né, alguma coisa que você considera legal, que você considera um ato de solidariedade. Depois, na pergunta 3, você já pensou como é possível desenvolver a sua solidariedade ou aumentar neste período da Covid-19? Além de usar as máscaras, de desinfetar suas mãos, de manter os distanciamentos nas filas, o que mais que você poderia fazer durante essa fase da pandemia para ajudar ainda mais? Então você vai pensar numa atitude que ajudaria a conter ainda mais a pandemia. Uma atitude sua, né, que partiria de você, uma ação, que seria uma forma de colaboração, de solidariedade. E a última pergunta é: o que você acha que poderia aprender sendo solidário durante a pandemia da Covid? Ou seja, nesse período nós paramos em março, né? Nós já estamos em outubro, então estão fazendo 7 meses que nós estamos parados. A escola funcionou até dia 17 de março, numa terça-feira. Quarta-feira, 18 de março, as escolas se fecharam. E nós já estamos no dia 19, 20 de outubro. Então são 7 meses que nós estamos em isolamento. Ou semi-isolamento, porque alguns setores já puderam voltar de uma forma mais controlada, mas as escolas ainda não, porque a escola ela é muito mais complexa do que uma loja, do que um supermercado, do que um outro setor. Mas o que está dando para você aprender como pessoa? A pergunta é essa. No fundo, a pergunta é essa. Você, como ser humano, vendo tantas pessoas morrerem pela essa doença, talvez você já tenha até presenciado a morte e o sofrimento dos familiares de alguém próximo de você, ou da sua própria família, não sei. O que você aprendeu nesse período? O que você está aprendendo na parte mais humana? O que você está melhorando como ser humano durante esse período de pandemia? Que melhoras que você sentiu em você, humanamente falando? Você se tornou uma pessoa mais calma, mais compreensiva? Você se tornou uma pessoa mais ouvinte, mais preocupada com os problemas alheios, mais dedicada aos problemas alheios que até então você não dava tanta importância porque achava que não era problema seu, cada um cuida de si. No que você melhorou durante esta pandemia? É isso que ele quer que você responda. Então, gente, são 4 perguntinhas bem básicas para refletir mesmo, né? É uma reflexão dos nossos atos, das nossas atitudes perante a sociedade, né? E perante nós mesmos, principalmente perante nós mesmos. No momento de grande transtorno que essa pandemia está trazendo, o que eu pude fazer para melhorar, o que eu posso fazer ainda fora do que já se faz para poder ajudar, no que eu melhorei como ser humano. É basicamente isso que ele quer saber de você na atividade dessa semana. Um forte abraço e até a semana que vem. Capricha, hein? Tchau, tchau.